dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e agora nós vamos aprender a como falar algumas horas em português. Existem algumas maneiras diferentes de você dizer as horas. Em português, nós sempre usamos o verbo ser para dizer as horas. Então, por exemplo, são 3 horas da tarde, são 10 horas da manhã, é 1 da tarde, é 1 da manhã, é meio-dia. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma estrutura. Vocês podem perceber que para uma, meio-dia e meia-noite, você vai dizer é. É 1 hora da tarde, é 1 hora da manhã, é meio-dia, é meia-noite. Agora, se você for utilizar 13 horas, são 13 horas da tarde, são 12 horas da tarde, o que não é nada comum aqui no Brasil. Você vai dizer meio-dia, é 1 hora, é meia-noite. São 2 horas da tarde, ou são 14 horas, ou são 3 horas da tarde, são 10 horas da manhã, tá bom? Então, por exemplo, aqui, temos algumas frases. Por favor, que horas são? Que horas são? São 2h15 da tarde. Olha só, 2h15 da tarde. Como que eu sei que são 2h15 da tarde? Porque olha aqui, ó, 14, tá? 14h15. Eu poderia dizer, são 2h15 da tarde ou são 14h15 da tarde, tá? Por exemplo, agora, nós temos aqui esse outro horário. Que horas são? Agora são 5h45. Eu posso dizer 5h45, 17h45, 15 para as 6. Opções: 17h45, 5h45, 15 para as 6. Com licença, tem horas? Sim, é meio-dia, tá bom? Que horas você chegou em casa ontem? Mais ou menos meia-noite. À meia-noite. Era meia-noite, tá? Quando as pessoas querem dizer uma hora específica, elas usam a expressão em ponto ou completam com a expressão horas. Por exemplo, eu posso dizer são 10 em ponto ou são 10 horas. Que horas começa a nossa aula? 6 em ponto ou 6 horas da tarde ou 6 horas. Tudo bem? O período de tempo, né, ele é especificado de acordo com o contexto. Então, nós temos manhã, tarde e noite. E aí as pessoas geralmente não usam aqui no Brasil AM, PM, tá? Na hora de falar, são 10 AM, são 10 PM. Não, tá? A gente vai falar, olha, são 10 da manhã, são 10 da noite, são 2 da manhã, são 2 da tarde. É exatamente assim que a gente vai se comunicar. A que horas você foi dormir ontem? Eu fui dormir às 2 da manhã. Que horas você chegou em casa da escola, chegou em casa da faculdade? Eu cheguei 2 da tarde. A que horas você costuma levantar? Às 7 da manhã. A que horas você costuma ir dormir? Às 11 da noite. São exemplos que você vai ouvir muito na língua portuguesa. Outra forma de você dizer as horas também é quando há poucos minutos para ser uma hora específica. Por exemplo, está faltando 5, está faltando 10, está faltando 15, está faltando 20. Esse exemplo aqui, ó, 2h45. Quais são as formas? Eu posso falar que são 2h45, 14h45 ou 15 para as 3. Nesse exemplo, são 11h50 ou 23h50 ou 10 para meia-noite. Outro exemplo aqui, eu posso falar que são 22h30 ou 10h30, tá? Ou 10h30 também, 22h30. Não é tão comum 22h30. 22h30 você consegue ouvir, 10h30 seria o mais comum. São 10h30 da noite. 10h30 da noite. E aqui nós temos a abreviação de hora, como que ficaria, tá? No nosso contexto, tá? Então, 21 horas, 7h15, 1h50 ou 10 para as 2 da tarde. Vamos ver aqui algumas horas, tá? São meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Poderia ser meia-noite e meia também, se fosse no horário da noite, tá? Nós temos aqui, são 15 para as 3. Olha, aqui, ó. 2h45 ou 15, porque 5, 10, 15 para as 3. Tá? São 4h40 ou
20 para as 5, 4h40 ou 20 para as 5. Então, aqui nessa página você tem alguns exemplos de como falar as horas em português. Se ficar alguma dúvida, comenta comigo, tá? Não deixe sua dúvida aí passar em branco, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!